Vira para o seu irmão e faz assim, ó. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor. É tempo. Aleluia. Marcos capítulo 8, versículo 11. Marcos capítulo 8, versículo 11. Enquanto você está abrindo aí no texto, queria só indicar 3 livros que estão lá no estande da mocidade. O Conectados, a Força Irresistível da Unidade. É o livro do Congresso. Se quer levar um pouco do Congresso, é esse livro aqui. Também tem o Enamorados, Conectando-se a Namoro a Cristo. Livro que eu escrevi com minha esposa. Para quem está namorando e para quem não está e deseja namorar. E é um livro do selo Eu Escolhi Esperar. E o livro do Confra do ano passado. Se você não veio ano passado e quiser levar um pouco do Confra do ano passado, é o Submersão, Tornando-se um Louco pelo Espírito Santo. Estes e outros lá na loja da mocidade. Queridos, existe um texto na Bíblia, está lá em Marcos 8:11, que mostra que já tinha celular no tempo de Cristo. Já tinha celular no tempo de Cristo. Marcos 8:11 diz assim: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, com Cristo, pedindo-lhe para tentarem: dê-nos um sinal do céu. Nos dê um sinal do céu. Então naquela época já não tinha sinal. Como hoje não tem sinal, naquela época não tinha sinal também. As pessoas que estão em busca de um sinal, em busca de uma conexão, para poder acessar a internet, acessar a rede mundial de computadores. Elas precisam de um sinal. Então, às vezes eu estou aqui no Confra, com meu celular, quero mandar um WhatsApp, não consigo, porque eu não tenho sinal. Dia desse me perguntaram assim: pastor, o que o senhor acha do chip que eles vão colocar na mão da gente? Falei: se o chip for da TIM ou da Oi, não preocupa, que não dá sinal nem aqui nem no inferno. Pode ficar tranquilo. Os fariseus pediram a Jesus um sinal. E Jesus ficou triste e falou no versículo seguinte: geração incrédula, vocês nunca verão um sinal. Muitas pessoas não veem o sinal, porque não fazem uma conexão, porque não estão conectadas. E eu queria rapidamente refletir com vocês sobre isso. O que é necessário para que você esteja conectado? O que eu preciso para fazer uma conexão? Se você perguntar para o cara da TI, que é sujeito que você chama quando o computador estraga, eu preciso de uma conexão. Ele vai te falar que se você não está tendo uma conexão, é porque lhe falta uma de 3 coisas. Ou te falta o provedor, ou te falta um modem, ou te falta um roteador. O provedor é a empresa que manda o sinal para o seu computador. A empresa que manda o sinal chama provedor. O seu computador tem um dispositivo chamado modem, que pega esse sinal e traduz ele numa linguagem que o seu computador entende e permite então que você acesse a internet. O roteador, ele permite que você
acesse esse sinal sem a necessidade de um fio. Então, várias pessoas, ao mesmo tempo, podem acessar esse sinal através de um roteador. Existe um paralelo disso com o mundo espiritual. No mundo espiritual também, para que possamos experimentar uma conexão, para que realmente estejamos conectados, nós também precisamos, no mundo espiritual, destas três coisas. O provedor nada mais é do que o próprio Deus. Eu queria te convidar a abrir no Salmo 68, 10. Salmo 68, 10. O provedor é o próprio Deus. Salmo 68, versículo 10. Diz assim: nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. Nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. Deus, Ele é o nosso provedor. Ele é o Jeová Jirê. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ser, vem de Deus. E à medida em que eu compreendo essa realidade, eu passo a abrir mão da minha própria vontade e vou aos poucos me submetendo à vontade de Deus. É natural na nossa vida o desejo de independência, de fazer a nossa vontade, de seguir o nosso instinto, o nosso entendimento, mas na realidade nós só podemos aproveitar o melhor que tem nesse mundo se nós abrirmos mão da nossa vontade e nos submetermos completamente à vontade de Deus. Quanto mais você quiser ter, menos você vai alcançar. Quanto mais você abrir mão, mais o Deus vai prover na sua vida. O desafio de ter um bom provedor é você abrir mão da sua própria vontade e reconhecer que Deus é aquele que provê na sua vida. Enquanto nós tentarmos alcançar os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos, fazer a nossa vontade, nós vamos ser frustrados. Mas quando nós nos rendermos à vontade de Deus, não haverá limites para o nosso ministério. Não haverá limites para o que Deus vai fazer na sua vida. O único limite que existe para aquele que se submete ao Deus provedor é aquele limite que você mesmo cria. O Confra Jovem existe há 44 anos. E hoje uma emissora me perguntou assim: mas esse evento, ele não tem 42 anos que ele é na igreja, por que vocês saíram da igreja? Porque a igreja era um limite. Na igreja cabem 5.000, 6.000 pessoas. Se nós queremos conquistar a cidade, se nós queremos mudar a história do Brasil, eu preciso de um lugar maior. E se é a vontade de Deus que a juventude do Brasil seja alcançada, e se nós nos submetermos a essa vontade, o limite não existe. Por isso nós estamos aqui no Mineirinho hoje. Porque aqui a quantidade de pessoas que tem aqui no Mineirinho hoje, precisaria de 3 igrejas Batista da Lagoinha para comportar. Glória a Deus por isso. E assim será também lá na sua igreja, lá no seu ministério, lá na sua célula, o Deus provedor, se você se submeter à vontade dele. Mas como acessar o Deus provedor? Através do modem. Quem é o modem? O modem é Jesus Cristo.
Jesus, ele tem o papel de fazer a ligação entre o homem e Deus. Lá em João 14:6, o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é aquele que nos liga ao provedor. Ele vai até o Pai e intercede por nós. Quando nós permitimos que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador, e nos submetemos ao seu senhorio, Ele se apropria das nossas causas, leva até o altar do seu Pai. É Ele que nos defende contra as acusações de Satanás. É Ele que intercede por nós. É Ele que leva, Ele que nos entrega. Foi através da morte e da ressurreição dEle que o véu se rasgou, e tudo que impedia a nossa comunicação com Deus deixou de existir. Por isso nosso desafio é seguir o caminho. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele mostra que se o caminho que nós percorrermos não for o caminho da cruz, nós estamos no caminho errado. Se nós não tivermos uma visão de reino, se nós não tivermos uma vida de entrega, uma vida de confissão, uma vida de renúncia, tomando a nossa cruz e seguindo a esse Jesus, é impossível acessar o provedor. É impossível fazer a comunicação com Deus. Por isso que quando oramos, nós oramos dizendo: em nome de Jesus. Por isso que quando você planeja, você deve planejar: se Deus quiser. É engraçado às vezes como as pessoas se reúnem para elaborar um projeto, às vezes um projeto dentro da igreja, e as pessoas sentam, tomam as decisões e depois falam assim: vamos orar para Deus abençoar o nosso projeto. É incrível como nós tiramos Deus de protagonista, de projetista, de figura principal dos projetos da nossa vida e o rebaixamos à figura de um mero avalista, aquele que recebe o projeto pronto e apenas assina: eu abençoo o seu projeto. Esse tipo de projeto pode até dar certo por um tempo, mas ele não dura para sempre. O verdadeiro projeto que dá certo é aquele em que as pessoas se reúnem e falam assim: antes de escrevermos uma linha a respeito desse projeto, nós vamos dobrar os joelhos, nos humilhar e vamos procurar saber qual é o projeto de Deus para a minha igreja, para o meu ministério, para a minha célula, para a minha vida. As coisas no reino de Deus não são simplesmente abençoadas, elas são geradas. O projeto de Deus para a sua vida, ele existe desde a fundação do universo. Deus já sabia do projeto antes mesmo de você existir. Ora, se Deus, através de Jesus, já tinha um projeto todo elaborado para a sua vida, Ele já sabia antes mesmo de você existir. Por que não gerar esse projeto? Por que não dobrar os joelhos e falar assim: Senhor, o Senhor já tem o projeto, me conta. É o que nós costumamos dizer aqui: nós vamos gerar o projeto. Nós vamos trazê-lo à existência no mundo físico, porque no mundo espiritual, o projeto de Deus para a sua vida, ele existe mesmo antes da existência do universo. E muitas vezes nós quebramos a cara, nós falhamos, nós erramos, porque nós fazemos as coisas na ordem errada. Nós temos que buscar saber qual é o projeto de Cristo para nós, resgatá-lo no mundo espiritual, trazendo para o mundo natural, e de uma maneira tão submissa, tão consciente, tão livre, tão dependente.
nós colocarmos a folha em branco e falar assim: Jesus, eu estou aqui, me fala qual é o seu projeto. E Ele vai começar a falar com você. Ele vai trazer direto do trono do Pai o sonho de Deus para você. Ele vai trazer cada sonho, cada projeto dEle. E à medida em que você trouxer à existência esse projeto, ele vai ser tão diferente, tão maravilhoso. Mas não basta você ter a Deus e a Jesus, porque seria uma relação incompleta. Por isso você tem o roteador que distribui o sinal. Às vezes você está na sua casa e a sua rede de Wi-Fi detecta vários sinais. E eles têm um cadeadozinho, não é isso? Um cadeado. E aí na hora que você clica no cadeado, ele fala assim: qual que é a senha? E aí você não sabe a senha, porque é a internet do seu vizinho, a não ser que você seja um hacker. Então você vai lá e quebra a senha do sujeito, fica que nem um vampiro roubando a internet dele. Mas à medida em que você tem o seu sinal, o provedor é bom, o modem é bom, você não pode esconder a sua senha. O Espírito Santo é o roteador. O Espírito Santo, ele distribui o sinal. E a senha está nas suas mãos. É a pregação do Evangelho. Você chega para alguém e fala assim: você quer ter o provedor que eu tenho? Você quer ter o provedor que eu tenho? Então eu vou te falar qual que é a senha. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo passará a habitar na sua vida. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É Ele que nos dá a direção do certo e do errado. É Ele que testifica. É Ele que nos identifica enquanto irmãos. Quantas pessoas eu abracei nesses 2 dias? Pessoas que eu jamais vi na minha vida. Mas quando eu olhava nos olhos dessas pessoas, o mesmo Espírito que habita nelas, habita em mim. Imediatamente eu abraçava como abraço qualquer uma das minhas 4 irmãs. Com a mesma alegria, o mesmo carinho, o mesmo entusiasmo. Porque o Espírito que habita é o mesmo. Porque todos nós temos essa mesma senha. E ela abre o caminho para distribuirmos o sinal do provedor para todos aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Lá em 1 Tessalonicenses 1,5, nós temos essa realidade expressa através da palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E com muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. O verdadeiro Evangelho não é um discurso bonito, mas é a vida que você tem. É o poder do Espírito Santo que se manifesta através de você. Quando nós não desenvolvemos intimidade com o Espírito Santo, nós perdemos a sensibilidade. Nós perdemos o contato com o que é certo e o que é errado. Passamos a flertar com as tentações. Começamos a cair em pecado. O pecado deixa de nos incomodar. Ficamos como que leprosos, insensíveis. E perdemos então o contato com o Espírito Santo. E aí então começamos a achar que Deus nos abandonou. Deus não fala comigo. Deus não me manda um sinal. Você fica pedindo um sinal para Deus, mas você desligou o seu roteador. Como é que você vai ter o sinal? É através do Espírito Santo, é através de Cristo, é através de Deus. Mas eu venho aqui essa noite dizer para você, você tem pedido um sinal, deixa o Espírito Santo trazer esse sinal na sua vida essa noite.
Deixa o Espírito Santo te conectar de novo com Cristo e com Deus. Só uma conexão, Espírito Santo, Cristo e o Senhor Todo-Poderoso vão te dar condições de caminhar em comunhão com seu irmão. Você precisa entender isso. O seu irmão que está aí do seu lado, ele a qualquer momento pode decepcionar você, pode pisar na bola com você. Mas por que você continua caminhando com ele? Porque vocês servem ao mesmo Deus. E à medida em que você não desenvolve intimidade com o Espírito Santo, esse sinal é cortado e a inimizade cresce no nosso meio. Porque tantas pessoas estão caminhando em inimizade, tantas igrejas divididas. Por que a juventude está tão confusa? Porque se desconectou de Deus. Mas o Senhor quer, hoje, essa noite, reestabelecer a conexão com você. Ele quer trazer um sinal sobre a sua vida essa noite. E ela nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Para isso eu queria convidar que você ficasse de pé agora, fechasse seus olhos. Talvez você está andando, para onde você está andando agora? Feche seus olhos. Feche seus olhos. É um momento muito importante do Confra Jovem. E nós vamos reestabelecer a conexão com o Senhor. Você que está desconectado, o Senhor te trouxe aqui hoje nesse propósito. E eu queria convidar os pastores dos núcleos, os líderes de jovens, para me ajudar nessa empreitada aqui. Queria que vocês ficassem em volta do palco e começassem a orar com as mãos estendidas na direção dessa juventude. Se você vê uma pessoa com a mão estendida na sua direção, é um líder de jovem da nossa igreja. E nós vamos ter um momento agora de oração. Você que está desconectado de Deus, vai se conectar com Ele novamente, hoje, em nome de Jesus. Queria chamar a pastora Zenete. Os líderes de jovens, fiquem em volta do palco, com a mão estendida. O pessoal vai te identificar, porque você está com a mão estendida na direção.